né? Então, acho que o César hoje, até uma opinião minha, ele deve sim ser negociado, tentar, né, a vida dele fora do Flamengo, que é um grande goleiro e aonde o César parar, ele vai arrebentar. Então, não sei se você compactua com essa minha opinião. Não, concordo, Alan. Eu acho assim que ele está no momento agora, né? O César vai fazer 28 anos, né? Então é um momento em que ele precisa jogar, né? É um momento que ele precisa sair para jogar. Então, se ele não vai ter oportunidade, né? O Flamengo está muito bem servido de goleiro. Eu acho que ele tem que procurar o espaço dele, porque eu tenho certeza que para onde ele for, ele vai sair muito bem. Parece que quem passou pelas tuas mãos também, se minha fonte não está enganada, Marcelo Lomba e Paulo Vitor também, ex-goleiros do Flamengo. Você chegou a ter alguma experiência com esses, não? Também. Cheguei a trabalhar com eles, cheguei a trabalhar com os dois, né? Na época eu estava no sub-17, fazia o sub-20 também. Os dois estavam no último ano de sub-20. Também tive a oportunidade de trabalhar com o Lomba, trabalhar com o Paulo Vitor. São dois excelentes goleiros, né? O Flamengo tem uma escola muito boa de goleiro. O Flamengo sempre foi tem uma formação muito boa. Apesar de pouquíssimos desses atletas serem aproveitados, né? Mas a formação sempre foi muito boa, né? Mas eu insisto, eu falo, a principal função do goleiro é defender. Ele tem que agarrar, porque hoje em dia eu vejo alguns treinadores escolherem goleiro porque joga melhor com os pés. Então não preciso de um goleiro. Então não preciso de um goleiro. Eu boto um meia para agarrar. Sim, Porque se a verdade. obrigação do goleiro é sair jogando, é dar passe para quebrar linha. Não deixa o Rogério Ceni ouvir isso não, meu filho. Senão daqui a pouco tá o Arão lá no gol. Para de falar essas coisas. Que ele tá botando o Arão na zaga já. Daqui a pouco o Arão vai entrar de goleiro. Vai, Entendeu? fala aí, Porque vai. a principal função do goleiro é defender. Não tem que ser a obrigação do goleiro ele dar um passe para quebrar a linha. Ele tem que saber o básico ali, ele dá um passe. Ah, tá pressionado, ele tira a bola. Só que tem treinador que tá escolhendo o goleiro porque joga mais com os pés. Não, e quando chuta para gol, como é que faz? Não defende? O que adianta? Um passe é mais valioso do que um gol? Pô, o principal objetivo do futebol é o gol. Não tem jeito, né? Cara, você falando isso aí, é inevitável a gente não falar do Hugo, do Neneca, Hugo Souza, né, cara? Sim. É um gigante. Um moleque que também tem essa agilidade, esse reflexo. Grande, pra mim, eu não sou especialista, tá? Você me corrija se eu estiver errado, Jorge. Mas para mim, futuramente, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, a capacidade que ele tem debaixo dos três paus ali. Mas com os pés, já mostrou por A mais B que, pô, não consegue, cara. É complicado. E ele perdeu a confiança, que é pior ainda. Ele agora tá sem já não era um exímio, né, jogador com os pés, ainda não tem a confiança. Mas você compactua dessa minha opinião, cara, que o Hugo é um dos maiores goleiros hoje do futebol brasileiro? Eu acho assim, é fantástico dar os parabéns ao Wagner, que é o treinador de goleiro do Flamengo, que vem fazendo um excelente trabalho, entendeu? Assim, o Hugo teve uma sequência de jogos assim que não parecia que era um garoto que estava jogando. Quem olhava assim falava assim, cara, esse não é um garoto que está jogando pela primeira vez uma Série A, com uma sequência assim, pelo grau da postura dele, você via a maturidade. Erros vão acontecer até em função da idade. Mas aí caiu nessa questão de, por exemplo, da questão do jogo com os pés. E eu acho que quando ele toma aquele gol do lance do pé, que ele ali arrebentou a confiança dele, né? Então, assim, o que eu penso, Alan? Você não pode querer exigir que todo mundo. Cara, faz o mais simples possível. O mais simples. E hoje em dia, eu acho que ele está até tentando fazer o mais simples, mas é nítido que ele está sem confiança. No jogo aqui, nosso jogo aqui, o Diego Alves machucou, ele entrou no jogo. O Diego tem uma facilidade maior de jogar com os pés. A nossa informação para a nossa equipe foi o seguinte: atrasou a bola nele, pressiona. Pressiona porque você sabe que o cara não está com confiança, que ele está voltando. Só que ele procurou fazer, e eu acho que ele está fazendo certo, o mais simples possível. Não tenta inventar. Veio, dá para sair jogando? Deu, não deu para sair jogando? Chuta para frente. Acabou. Chuta para frente. Aos poucos ele vai recuperando essa confiança e vai voltar. Agora, você não vai querer exigir que ele seja tão bom com os pés como é o Diego Alves. São características diferentes. São características diferentes. Mas eu vejo ele como, assim, com um futuro brilhante
e sendo um goleiro aí a nível de Europa top 1. Seleção brasileira, vamos botar aí. Seleção brasileira. Seleção brasileira. A minha preocupação é da gente aqui no Brasil, a gente não está. A gente tem que trazer um estrangeiro. Não é porque é um estrangeiro. Tem que ser um estrangeiro capacitado. Tem que ser um estrangeiro capacitado. Porque a gente chegou, uma crítica que eu faço, a gente chegou a um ponto aqui de que nada. Pô, vamos falar aqui, o Santos foi contratar o Gesualdo porque era português. Só que o Gesualdo já tinha parado de ser treinador e estava sendo comentarista de televisão. Então eu não posso querer uma marca. Eu tenho que querer um treinador. Eu tenho. Por quê? O que eu quero? Eu quero um treinador estrangeiro? Quero. Por quê? Porque trabalha da seguinte forma. Não, porque deu certo no Flamengo um português, eu tenho que trazer um português para o Santos. Com todo respeito, o Avaí contratou um treinador português. Ficou 5 rodadas no Avaí e foi embora. Será que você não tem ninguém aqui no Brasil que seja mais capacitado do que esses caras? Entendeu? Então a minha crítica é essa, assim, você tem que saber o que você está contratando. Eu acho que foi bom a chegada desses caras aqui para mexer com o mercado, para a gente daqui também olhar e falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa de diferente. Então a gente tem que ter a humildade e de ver pô, o que o Jesus fez que deu certo. Então eu vou aprender com aquilo ali. Eu tenho que chegar, sentar e aprender. O que o Kudê fez no Inter, a gente tem que chegar e aprender. Como a gente também tem que bater palma agora, e aí é uma crítica que eu faço à imprensa, o que o Abel fez no Inter, quando o Abel pegou o Inter e começou a perder, todo mundo falou que era o trabalho do Abel. Quando começou a ganhar agora, que teve uma sequência de 9 vitórias seguidas no Brasileiro, que foi o recorde, né? Não tinha isso, ele quebrou esse recorde. Aí vieram falar que era o trabalho do Kudê. Não, peraí, pô. Se quando ele perdeu, quando ele chegou era o trabalho do Abel, né? É covardia. Quando ele chegou era o trabalho do Abel, por que agora na sequência de 9 vitórias não é o trabalho do Abel? Aí você vai voltar e é o trabalho do Kudê? Não, o trabalho do Kudê foi bom? Foi. O Abel pegou algumas coisas, mas valorizar o que está sendo feito pelo profissional daqui. Então acho que a gente tem que parar com isso. Luan Poli, o moleque é um fenômeno no gol. Cria também, né? Passou pelo Flamengo aí também. Esse moleque, cara, eu queria muito saber, porque o êxito dele passa muito pela tua competência também, e vice-versa, né? Eu queria saber como que é a programação de treinamento. Não precisa dar a cereja do bolo, a parte melhor não, para não dar ouro pro bandido, mas conta para nós como é que é esse moleque. Eu assisti ele falando de você, os olhos dele brilham. Ele falou de você, pô, cara, com total excelência do que ele estava falando, com carinho, com respeito e com muita admiração pelo teu profissionalismo, ligando o êxito dele ao seu trabalho diretamente, cara. Mais um dos melhores goleiros para mim do Campeonato Brasileiro, né? E, cara, eu queria muito saber o segredo do sucesso, além da competência do moleque, que é muito bom goleiro, mas como que é feito o dia a dia desse moleque, do Luan Poli, goleiro do Sport Recife? Alan, assim, o Luan, né, quando a gente chegou aqui no esporte, né, ele não vinha jogando, né, ele não vinha jogando. Nós chegamos aqui na quinta, depois da quinta rodada, né, tivemos um jogo contra o Curitiba, e aí o Jair é um treinador que me dá total abertura, liberdade para trabalhar. Ele chegou e falou, porque o Jair chegou, eu cheguei 5 dias depois do Jair, já fui direto fiz um treino, fui direto pro jogo. Só que no treino que eu vi, antes eu falei, pô, que é alguma coisa de diferente. Falei pro Jair antes do jogo do Curitiba. Eu falei assim, tu já definiu o time? Ele falou, já. Aí eu falei assim, pô, porque eu gostei. Aí ele falou assim, pô, mas eu falei, não, tô só dando minha opinião, depois do jogo a gente conversa. Tá bom. Teve o jogo lá do Curitiba, por infelicidade do Maílson que vinha agarrando, ele acabou cometendo um pênalti bobo lá no final. Quando acabou o jogo, Jair, sentamos depois para conversar, o Jair perguntou, eu falei, pô, Jair, eu botaria o Luan. Eu vi um potencial nele, uma qualidade técnica boa, tal. E era um atleta que estava aqui, e assim, e ninguém, né, queria, todo mundo falando que, não tem que jogar, a gente precisa de goleiro, tá.
e botamos o Luan, e o Luan acreditou no trabalho que a gente vem fazendo. Eu sentei, conversei com ele. É importante ressaltar isso, ó, é a primeira Série A que o Luan joga. O Luan nunca tinha jogado uma Série A. É a primeira Série A que ele joga. Ele nunca tinha disputado nenhuma partida de Série A. Ele jogou alguns jogos da Série B ano passado pelo Sport, jogou 9 partidas ano passado, e tinha jogado pelo Boa Esporte. Ele jogou, fez acho que quase 30 jogos pelo Boa Esporte. E aí ele foi acreditando no trabalho, entendeu? A gente tendo uma troca legal, a gente tendo uma troca boa. Eu falei, cara, eu tô aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Eu vejo que você tem um potencial e falei, cara, vamos botar uma meta. A gente sabe do nosso objetivo aqui no esporte, da nossa realidade, que é brigar contra o rebaixamento. Isso aí a gente, desde quando a gente chegou, né? O objetivo era permanecer na primeira divisão. A gente sabia que seria muito difícil, né? O Sport é o clube da Série A que tem a menor folha de todos os 20 clubes. Tem clubes da Série A, da Série B, que tem uns 5 clubes da Série B que tem uma folha salarial maior que a nossa. E uma série de... E aí eu falei, cara, mas a gente vai fazer um pacto aqui. Vamos fazer um desafio? Aí ele falou assim, pô, qual é? Tu vai ter que ficar entre os 5 melhores goleiros do campeonato. Aí ele riu e falou assim, pô, Jorge. Eu falei, cara, a gente tem que botar um pacto aqui, vamos fazer um objetivo nosso. A gente tem o objetivo do clube, que é não cair, mas você vai ter o teu objetivo de que... E aí comecei a estimulá-lo, né? Além do treinamento, a parte psicológica também, de que, pô, a gente pode, a gente vai chegar, a gente vai conseguir. E assim, fico muito feliz que o trabalho vem dando resultado, ele vem sendo um dos principais jogadores da nossa equipe, né? É um cara inteligente, tem um cognitivo muito bom, tem uma parte técnica muito boa e, assim, vem se destacando, fez jogos aí que, se não fosse ele, a gente não teria tido bons resultados. Tem um site, é o SofaScore, né? Que vem mandando as notas. Ele é o goleiro com a maior nota entre os 20 dos brasileiros do Campeonato Brasileiro. Você pega aí, se você botar, né, em média de defesas, em média de participação, ele está entre os 5 melhores. Então é um motivo de orgulho e de satisfação. A gente tem um objetivo do clube aqui, que é o nosso principal objetivo, que é livrar do rebaixamento. Uma pergunta que sempre gera polêmica, mas estamos falando aqui do atleta, uma curiosidade minha, agora com especialista na preparação de goleiros, né? O goleiro Bruno passou pelo Flamengo, ficou quase 10 anos recluso, né? E agora ele volta a agarrar, estava no Rio Branco do Acre e tal. Você acredita que um goleiro, ele quando parou, ele estava no auge, né? 2010 ali, o moleque estava sendo visto até para ir para o Milan e tal. Deu uma pausa na carreira dele. Então tudo sofre um ônus, fisicamente, tecnicamente, não tem jeito. São 10 anos, não são 10 dias, 10 semanas, nem 10 meses, né, cara? 10 anos, quase. 9 anos, pô. A pergunta é, ele agora tenta, cara, se reencontrar no mundo do futebol agora tá com 36, mas ele voltou a jogar com 35 anos. Mostra ainda os velhos traços que a pessoa não perde, né? O Sim. excelente goleiro que foi. Você acredita que o Bruno ainda consiga, cara, pela tua experiência, com ele aos 36 anos, ele consiga atuar em alto rendimento, fazendo um treinamento específico, com tudo que tem hoje, até de tecnologia a favor dele, a medicina avançou muito nesses últimos 10 anos também. O que você acha com a tua experiência, Jó? Não, eu acho muito difícil, Alan. Eu acho muito difícil que ele consiga jogar em alto nível, né? Tô falando em nível de ponta, de goleiro de Série A de ponta. Eu achava assim, o Bruno um goleiro fantástico, cara, mas foram 10 anos, né? Por mais que que ele tenha treinado nesse período, não foi o treino adequado. Então, para você ter essa readaptação, com certeza ele perdeu massa muscular, ele perdeu algumas valências que ele tinha. E por mais que a medicina evolua, você tem atletas hoje em dia aí jogando com 38, 39, mas ninguém num caso que tenha ficado parado durante todo esse tempo, Verdade. né? Ele pode voltar a jogar, acredito que ele volte, até porque o que ele fez, né, a qualidade dele, ele vai conseguir tendo... Mas a nível de excelência, eu não acredito que ele consiga atingir esse nível mais não. Pênalti também é fator sorte? Pênalti tem algum macete específico? Tem um trabalho específico? Porra, porque falta eu já desisti. Futebol brasileiro eu não quero mais ver gol de falta, que já
é aquilo que você falou, né? A parte técnica está sendo deixada de lado. Vamos Virou do jeito que dá. realidade. Gol de Não, falta hoje em dia é espécie em extinção. e centroavante driblar goleiro É. também acabou. Não existe mais isso, né? O Ronaldo Fenômeno fazia isso 3 vezes na semana, hoje em dia não tem. O Zico fazia 4 gols de falta na semana, hoje em dia não tem, mas beleza. Mas eu quero saber do pênalti, cara. Eu vejo os jogadores hoje pegando a bola para bater, parece que o peso tá nele, mas o peso ali é todo do goleiro, cara. Ele tinha que se sentir à vontade e ver a movimentação do goleiro para deslocar o goleiro. Né? Parece que é tão simples assim, um gol daquele tamanho, uma bola para botar na rede. E o goleiro, coitado, o pobre coitado do goleiro tá no tamanho daquele gol ali, com o bracinho aberto dele. A probabilidade dele agarrar aquilo é mínima, o Jossi. É mínima da mínima da mínima. Como é que o goleiro consegue pegar, catar os pênaltis desse povo? E outra, cara, qual é o trabalho específico que você faz para isso? Me fala que é sorte para ficar mais tranquilo. Não, não é sorte, não. Vai entrar no ponto que a gente acabou de falar. Eu acho que tem o psicológico. Eu tenho certeza que qualquer jogador, quando ele tem um pênalti para bater contra o Gatito, ele não vai normal. Ele Treme. não vai, ele não vai normal como se ele fosse bater contra um outro goleiro. Pelo Verdade. histórico do goleiro, entendeu? E hoje em dia, é aquilo, o futebol evoluiu muito nela. Eu tenho a seguinte tese: pênalti bem batido não tem defesa. Pênalti bem batido não tem defesa. Hoje em dia, o goleiro não pode se adiantar, porque manda voltar. Tem o VAR, você não pode se adiantar. O que é bem batido lá, que a gente chama da bochecha da rede, ali do ladinho ali, não tem envergadura, não tem braço, não tem jeito que você vai pegar. Só que o futebol evoluiu muito. A gente procura estudar cada vez mais os batedores, né? Hoje em dia a gente tem a análise de desempenho que te dá uma série de informações que, vou muito longe, há 8 anos atrás você não tinha. Você não tinha o banco de dados, essas informações que a gente tem hoje em dia, né? Então, por exemplo, você estuda. Eu estudo pra caramba cada batedor de pênalti. Nós vamos jogar segunda-feira contra o Bragantino. Eu já tenho aqui todos os batedores do Bragantino. Eu passo, de repente, aqui 1 hora e meia estudando esses caras. Os meus goleiros passam também. E depois a gente senta e conversa. Entendeu? Como é que o Alan bate? O Alan bate assim. Como é que é a maneira que ele vem para a bola? E a gente analisa aí os últimos 15 pênaltis que você cobrou, Alan. O pênalti que ele bateu, o jogo estava quanto? O jogo estava 3-0? O jogo estava 0-0? Qual foi o momento do jogo? E aí você vai fazendo um quebra-cabeça. Entendeu? Você começa aí juntando, por quê? A probabilidade do cara fazer o gol é muito maior do que você defender. Então a gente tem que criar umas artimanhas para tentar uma maneira de tentar defender. E aí, o que acontece? Quando você tem um goleiro que tem uma característica de pegador de pênalti, aí o batedor é que fica diferente. O batedor ele já não vai da mesma maneira como se ele fosse para um goleiro normal. Porque é aquele negócio, ele sabe assim, passa na cabeça dele. Como passa na do goleiro, que pega um cara que, tu vai pegar um cara, o último histórico do cara, de 10 pênaltis, ele fez os 10. Tu vai, por mais que tu fala assim, desse pegar o pênalti do Alan é doído mesmo. Os últimos 10 ele fez os 10. O cara que vai bater, ele fala assim, eu vou pegar o pênalti, o Jossi vai bater um pênalti pro Alan, os últimos 10 ele pegou 4. E aí, o que eu faço? Eu vou bater no meu canto de segurança? Eu mudo o canto? E aí você vai tentando induzir o cara para um jogo de xadrez. Tem uns que tem uma técnica de falar alguma coisa antes, entendeu? É um jogo, é você tentar desestabilizar o cobrador. Mas assim que eu penso, o pênalti bem batido não tem defesa. Não tem defesa. Hoje no Flamengo, acho que o terror dos cobradores de pênalti é o Gabigol, né, cara? O É. Gabigol ele tem uma frieza peculiar que você não sabe para qual lado ele vai bater. Ele pode também dar um totozinho no meio, porque ele tem essa frieza, né? Sim. Então acho que o maior terror ali hoje é o Gabriel, né? E falando em pênalti, cara, a gente não pode esquecer do Muralha, né, cara? Naquela ocasião que ele montou a estratégia de pular todos os pênaltis para o mesmo lado. Existe essa estratégia de fato? Porra, pula todos que, porra, o que o cara bater. Porque sempre tem. Não existe uma cobrança que o cara bateu toda, mas naquele ali parece que está a cara dele
e É, bateram foi no todo lado, mundo. no lado Mas oposto. assim, Putz, mas grila, cara. tem. Eu já vi. Foi você que treinou muralha ali, não, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Ah, Eu já vi treinadores e goleiros utilizarem essa técnica, né? Porque dificilmente também uma equipe bate todos os pênaltis no mesmo canto, né? Mas aí o teu goleiro tem que esperar, ele não pode sair antes, porque também não adianta, eu vou pular todas do lado direito, mas antes do cara bater eu tô saindo, o cara vai e bate do outro lado, verdade. entendeu? Tem uma série de fatores que você tem que, pô, não, eu vou, mas eu tenho que esperar, porque o cara que tá batendo tá olhando também, pô, não. Por exemplo, além de eu estudar os batedores, eu estudo os goleiros também, porque eu passo para os meus atacantes aqui. Então, ó, a gente vai jogar contra fulano, na hora do pênalti, ele sai antes. Ele sai antes. Pode ir que ele sai antes. Ah, ó, esse aqui já espera mais. Ele espera você definir. Entendeu? A gente vai estudando e vai analisando. Você acha que ter um Rogério Ceni ali à beira do campo pode ter prejudicado também a confiança do Hugo? Você acha que ele sentiu que o Rogério Ceni ele tem um jeitão peculiar dele? Ele não é o cara que trata muito dessa parte humana, tal. Ele tem um jeitão dele. Você acha que isso pode ter, de uma certa forma, o Hugo ter sentido? Ou você acha que não? É o contrário? Teria uma inspiração para Não. ele ter um cara como o Rogério? Eu acho que eu acho que ele não sentiu, não, Alan. Pelas partidas que eu vi ele fazendo, pela postura que ele mostrou, pela personalidade que ele mostrou, entendeu? E eu acho que assim, se ele sabendo aproveitar, eu acho que ele pode tirar muita coisa boa do Rogério. É saber aproveitar, meu irmão. Ele está tendo a oportunidade de estar trabalhando com um cara que, como goleiro, foi uma das referências. Então eu vou sugar esse cara. O que ele pode me dizer? O que ele sabe do pulo do gato? Qual foi a dica que ele vai me dar aqui? Então eu tenho que aproveitar essa situação. Então eu acho que ele não sentiu essa pressão, não. Eu acho que ele sabendo aproveitar é uma excelente oportunidade que ele vai ter. O Hugo, do Flamengo, ele tem essa deficiência com os pés, né? Existiria uma possibilidade de fazer um treinamento específico para ele jogar com os pés? Ou você acha que com as qualidades que ele tem, é só ele adquirir confiança e fazer o mais simples, porque ele nunca vai conseguir desenvolver esse fator? O que você acha, treinando, por exemplo, o Hugo, como que seria essa questão? Já que ele tem, é notória a deficiência que ele tem com os pés, cara, é complicado. Não, eu acho que sempre você pode melhorar. Sempre você vai melhorar. Ele não vai conseguir ser um especialista. Aqui, por exemplo, a gente tinha o Júlio César. O Júlio César tinha facilidade para jogar com os pés. O Júlio, né, era uma característica dele. Até demais que ele queria às vezes driblar Sim, também de campo, vontade de dar porrada nele que dava, mas mas era uma característica dele. Então, por exemplo, o Hugo, ele não vai virar um Júlio César. Não vai. Isso é impossível. Mas ele pode melhorar, sim. Mas o principal é ele estar tendo confiança. Ah, estou sem confiança? Faço o mais simples possível. A partir do momento em que eu fui adquirindo confiança, eu vou tentando fazer algumas coisas. Mas sempre dá para evoluir. Sempre dá para evoluir. E eu acho que o goleiro ele tem que acompanhar essa evolução, porque hoje o goleiro, né, é aquilo que eu falei lá no início. A gente participa, o goleiro participa do início de uma jogada, de uma construção. Ele não tem, na minha concepção, ele não tem que ter a obrigação de quebrar linha, de fazer um passe para achar um meia, um atacante. Eu acho que não é assim. Mas dele saber jogar com os pés, ele tem que saber jogar com os pés. E sempre dá tempo de evoluir. e teu goleiro se cismar de querer bater falta lá na frente, cara? Qual o conselho que você dá para ele? Vai agarrar, fica agarrando lá atrás. Fica agarrando lá atrás, por favor. Fica agarrando que tá bom. Pô, Fica agarrando, fica cara, agarrando que tá bom. sensacional, cara, sensacional. Olá galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.